Em 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética e, com isso, rompeu o pacto de não agressão mútua que existia entre esses dois países e deu início àquela que era chamada pelos soviéticos de Grande Guerra Patriótica, que se estenderia de 1941 a 1945. 40 anos depois do fim dessa guerra, ou seja, em 1985, a Svetlana Alexievich publicava o seu segundo livro, que seguia muito de perto a esteira apontada aqui por A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro da autora para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. E esse daqui é um livro em que a autora reúne relatos de mulheres que participaram ativamente nessa grande guerra patriótica. Pois bem, só que ao contrário do que acontece aqui, neste seu segundo livro, a Svetlana reúne relatos de 100 pessoas que eram crianças na época da guerra e dá então a essa reunião de 100 relatos o nome de As Últimas Testemunhas. E é sobre este livro que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre As Últimas Testemunhas, que é um livro da Svetlana Alexievich que havia permanecido inédito no Brasil até julho deste ano, quando foi enviado pela TAG aos seus assinantes. Assim como acontece aqui em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, neste novo livro da autora nós temos um retrato muito interessante da vida dessas pessoas aqui, antes, durante e depois da Grande Guerra Patriótica, e como acontece em outras obras da Svetlana, aqui nós temos uma narrativa que se ancora na memória dessas testemunhas. E enquanto narrativa que se ancora na memória, existe um jogo constante entre a memória e o esquecimento e entre memórias que se entrelaçam para poder compor um único relato. Só que mesmo essa memória, e isso é uma coisa muito interessante aqui, essa memória dá origem a uma narrativa extremamente lacunar, porque trata-se de uma memória da infância e de uma infância que foi marcada por uma série de traumas. E essas lacunas na memória dessas pessoas aqui acabam auxiliando nessa composição fragmentada que marca o estilo da Svetlana, porque afinal de contas as obras dessa autora se compõem de uma série de discursos, de testemunhos que formam ali uma única narrativa coesa. Então veja que esse recurso da memória gera uma narrativa lacunar que se adequa muito bem a todos os pressupostos estéticos advindos dessas escolhas aqui da Svetlana na condição de escritora. Só que existe aqui uma diferença quando a gente pensa na relação entre esse livro e as outras obras da autora, porque neste livro aqui existe uma diferente relação que se estabelece entre esses entrevistados e a própria memória, porque essas memórias aqui passam pelo crivo de uma atitude reflexiva sobre o próprio passado, porque afinal de contas nós estamos aqui falando de adultos lembrando de eventos que lhes aconteceram enquanto eles ainda eram crianças. Então veja que existe aqui o deslocamento temporal que marca a vida desses sujeitos entrevistados, e esse deslocamento temporal acaba transparecendo em várias dessas testemunhas que a gente tem aqui, em vários desses testemunhos que a gente tem aqui coletados pela Svetlana. Ou seja, não se trata aqui de um olhar do historiador, porque o olhar do historiador ele se atentaria mais aos grandes acontecimentos, aos grandes personagens, a uma visão muito mais global do que foi a guerra. A intenção da Svetlana com esse livro aqui e com as suas outras obras é construir um discurso e uma memória não oficiais. Então, a autora ela vai atrás da minúcia, ela vai atrás do pormenor, ela vai atrás do testemunho de uma pessoa que viu a guerra não como um soldado, não como um político, uma pessoa que viu a guerra não como algo abstrato, mas sim como uma tragédia pessoal. E é disso que advém toda uma discussão possível sobre o que é a história e o que é
o testemunho, sobre como essas duas instâncias acabam se separando e como essas duas instâncias acabam se entrelaçando e sobre o que resulta desse entrelaçamento da história com o testemunho. E é justamente por não se tratar aqui de uma investigação factual ou de uma análise da macroestrutura social, política e histórica daquela região que a obra da Svetlana acaba se afastando do campo do jornalismo ou da história e acaba se aproximando do campo da literatura, ainda que ela não esteja aqui lidando diretamente com a ficção. E eu digo aqui diretamente porque sempre dá para a gente pensar na memória como uma ficção possível, sobretudo quando a gente pensa em uma memória decorrente de um evento traumático. Eu falei bastante sobre essa questão da relação entre a memória e o trauma, se não me engano, no meu vídeo sobre o mouse, do Art Spiegelman. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, ou para o vídeo certo em que eu falei dessa questão. Então, caso você não tenha visto, veja lá, porque lá eu esmiuço um pouco melhor essa ideia da relação que se estabelece entre a memória e o trauma e como que a gente pode observar isso com indícios ficcionais, enfim. O que acontece, então, é que nós temos aqui, neste livro, uma tentativa de entender a interpretação que crianças tiveram da guerra. Não de soldados, não de historiadores, não de políticos, mas dessas crianças ali que cresceram com várias marcas decorrentes ali desse período da vida delas e o que é que essas marcas acabam representando para esses hoje adultos. E é esse mais um ponto que aproxima este livro aqui de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Por quê? Tanto as mulheres quanto as crianças ocupavam uma posição marginal dentro daquela sociedade soviética ali. E isso é uma coisa muito interessante, porque além dessa condição marginal que aproxima essas mulheres e essas crianças, é interessante perceber que a maior parte dos relatos reunidos aqui em As Últimas Testemunhas vem de mulheres ou são povoados por um número muito maior de mulheres do que de homens. Porque lembra lá que os homens acabaram indo para os campos de batalha antes e daí depois é que você tem a investida feminina em mais esse campo aí. Então é muito interessante observar como que esses dois livros acabam se relacionando. Portanto, eu sugiro que você, assim que você ler aqui A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que você venha e leia As Últimas Testemunhas, ou vice-versa, porque eu acredito que sejam leituras complementares. Mas então, os testemunhos aqui são de pessoas que ou nasceram no mesmo ano em que a guerra começou, ou tinham 4, 9, no máximo 13, 14 anos, e se viram convertidas do dia para a noite em homens e mulheres que tinham de lidar com a morte, com a fome, com a miséria, com o medo, com doenças, e com um pesadelo que durou 4 anos, mas esses 4 anos levaram uma eternidade para passar. Ou seja, o que fica claro aqui a partir da leitura de As Últimas Testemunhas é que a guerra roubou a inocência, a tranquilidade e a infância de toda essa gente aqui. E essas últimas testemunhas transformam então todo um conflito histórico, político e social em uma tragédia pessoal e familiar, mas que não deixa de ser menos trágica só por estar ali restrita ao ambiente familiar. E é justamente disso que decorre essa preservação da memória por meio do estabelecimento de um discurso não oficial, e daí acredito eu que se tenha a grande questão envolvendo a obra da Svetlana, envolvendo todo o processo artístico e estilístico, enfim, dessa autora. E pelo grau de subjetividade que marca essas memórias aqui reunidas, a gente percebe que esse daqui é um livro com narrativas extremamente sensoriais e impressionistas. Então é muito comum que a gente veja aqui relatos que comecem com: eu vou te contar qual é o cheiro da guerra, ou eu sinto o cheiro da guerra até os dias de hoje. Então veja que existe uma projeção dessas subjetividades e essa projeção se intensifica ainda mais quando a gente pensa, quando a gente lembra que tratam-se de crianças vivenciando todo aquele horror. E essa mesma subjetividade que em vários momentos deixa claro que não é fácil e nem confortável lembrar de tudo aquilo, é uma subjetividade que precisa
expor esse tipo de lembrança, que precisa expor essas memórias. Como diz uma dessas testemunhas aqui, é muito difícil chorar sozinho, então existe esse movimento quase que paradoxal entre não querer lembrar e precisar desse tipo de lembrança para poder, enfim, construir esse discurso aqui que foi eternizado, digamos, né, pela Svetlana nessa sua obra. E ao longo da minha leitura aqui de As Últimas Testemunhas, eu fiquei pensando que talvez o principal ponto que aproxime todas as obras da Svetlana seja mesmo a exposição de uma mentalidade soviética, porque essa mentalidade soviética, ou seja, essa descrição do que é ser e estar no mundo segundo os pressupostos daquela comunidade que hoje em dia não existe mais, esse tipo de exposição aparece aqui nas Últimas Testemunhas, aparece aqui em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, aparece aqui em Vozes de Chernobyl, que é outro livro da autora para o qual já tem vídeo aqui no canal, aparece aqui no Fim do Homem Soviético, aparece aqui em Rapazes de Zinco. Então veja que são todos livros que de uma maneira ou de outra tratam dessa forma como os soviéticos lidavam com a realidade. Isso é uma coisa que me pareceu muito interessante. Porque mesmo as brincadeiras das crianças, os filmes que eles assistiam, que eram filmes que exaltavam ali os heróis da guerra, os discursos dos adultos, aquela ideia de que você ir para o campo de batalha era um ato patriótico, tudo isso ajuda a delinear um modo de se inserir no mundo e de enxergar o mundo que era muito próprio desse homo soviéticos, como chama aqui a autora as pessoas daquele lugar, né, da União Soviética. Enfim, tanto é assim que a invasão da União Soviética pela Alemanha em junho de 1941 foi um verdadeiro golpe no orgulho soviético, porque no começo todo mundo estava confiante, todo mundo estava acreditando que tudo estava sob controle. Então, toda aquela desgraça da guerra não representou apenas um fracasso bélico, um fracasso histórico, um fracasso social. A guerra representou também um fracasso cultural e psicológico para muita gente. E daí, ao longo dessa minha leitura aqui de As Últimas Testemunhas, principalmente de um trecho que está aqui na página 16, eu me lembrei bastante de uma animação japonesa chamada Hotaru no Haka. Eu acho que é assim que se pronuncia. Em português, se não me engano, o nome dessa animação é O Túmulo dos Pirilampos, dos Vagalumes, uma coisa assim. Vou procurar o vídeo para essa animação, vou deixar linkado lá embaixo. Mas enfim, por quê? Lá no Túmulo dos Vagalumes, a gente tem a história de dois irmãozinhos que viviam no Japão na época ali da guerra contra os Estados Unidos, aquela coisa toda, e fica muito claro que no começo eles têm todo um orgulho de ser japoneses, e esse orgulho vai começando a desaparecer quando eles vão entrando em contato com as várias tragédias que acontecem em decorrência ali da guerra. Mas enfim, na página 16 aqui de As Últimas Testemunhas tem um momento em que é dito o seguinte: ligamos o rádio, esperávamos pelo discurso de Stalin, a voz dele era necessária, mas Stalin ficou calado. Então veja que existia no povo soviético uma confiança muito grande nos seus líderes, e quando essa grande guerra patriótica começou, esses líderes ficaram calados. Isso é uma coisa que aparece aqui, mas que também apareceu lá, por exemplo, no Voz de Chernobyl, essa confiança extrema nos líderes, e daí de repente esses líderes simplesmente se retiram pela porta dos fundos e não tem nada a declarar. Por outro lado, se tem uma coisa que diferencia este livro aqui dos outros, é o fato de que talvez ele seja o que deixa menos evidente a intervenção textual da autora. Porque, por exemplo, aqui em As Últimas Testemunhas, a Svetlana quase não recorre, ou pelo menos eu não me lembro de haver visto isso, ela quase não recorre às tais das didascalhas. Caso você não saiba o que é uma didascalha, é aquele tipo de recurso estético próprio lá do texto dramático, em que você tem a indicação do que o ator deve fazer em cena. Esse tipo de recurso, a didascalha, foi muito utilizado aqui em Vozes de Chernobyl. Eu estou agora procurando aqui algum exemplo disso, só porque eu estou procurando, provavelmente eu não vou achar, mas enfim, no meu vídeo sobre... Achei aqui um exemplo.
No meu vídeo sobre este livro eu comento um pouquinho dessa utilização que a autora faz das didascálias. Nessa minha edição aqui na página 132 tem uma pessoa falando alguma coisa e daí entre parênteses em itálico está escrito: acende um cigarro e se cala. E daí parágrafos depois tem um outro momento em que é dito o seguinte: viu um homem que assistiu com os próprios olhos ao enterro da sua casa. E daí, entre parênteses, novamente em itálico, levanta-se e se afasta em direção à janela. Veja que essa ideia do levanta-se e se afasta em direção à janela, quem está dizendo isso não é o entrevistado. Quem está dizendo isso é a autora, é a Svetlana, que está aqui mostrando o que esse personagem aqui dela estava fazendo enquanto falava. Então veja aqui, o uso de didascálias, que é muito frequente aqui, por exemplo, quase não aparece aqui, e esse é um recurso que demonstra pra gente, que coloca pra gente de maneira explícita a voz da autora. Outra coisa que acabou me parecendo muito curioso é que aqui, em As Últimas Testemunhas, os relatos não se dividem em partes, eles se distribuem em uma ordem pouco evidente, pelo menos em um primeiro momento, quando a gente compara este livro aqui com os outros, porque os outros livros sempre tem ali algum tipo de capítulo que vai nortear a discussão. Existe uma organização muito mais lógica ou muito mais evidente do que aquela que a gente observa aqui em As Últimas Testemunhas. Além disso, neste livro aqui, não existe nem prefácio e nem pós-fácio, que é uma coisa que está presente também nos outros livros. Eu não estou aqui dizendo que não haja uma intervenção da autora, porque afinal de contas foi ela quem compilou todos esses depoimentos. O que me chamou a atenção foi a maneira silenciosa com que ela escolheu organizar aqui este livro, e daí fica a reflexão de por que será que ela escolheu esse tipo de organização e não esse outro tipo que é muito mais frequente nas obras dela. Tanto que, para além da compilação em si, a única marca que a autora coloca neste texto é um cabeçalho que sempre indica ali o nome da pessoa entrevistada, a profissão dela hoje e a idade que ela tinha na época da guerra. Então sempre você tem essa espécie de cabeçalho aqui, e por conta disso é que você sabe que tem uma pessoa manipulando todos esses discursos ali. Então, fora disso, quase a gente não vê intervenções textuais da Svetlana neste As Últimas Testemunhas aqui. E ainda pensando nessa ausência da voz da autora aqui em As Últimas Testemunhas, é interessante observar que, mesmo ausente do texto, a Svetlana consegue manipular trechos como aqueles que fazem vezes aqui de tentativa de pós-fácil, como ela chama, ou mesmo aqueles que funcionam como prefácio do livro, que são trechos em que se percebe o lugar fronteiriço que a autora ocupa entre o texto jornalístico e o texto literário, porque o primeiro desses textos foi retirado de uma revista, cujo nome eu vou deixar aqui agora para que vocês vejam, enquanto o segundo desses trechos faz referência a um romance do Dostoiévski, que, se não me engano, é lá Os Irmãos Karamazov. Já tem uma série de vídeos aqui no canal sobre os Irmãos Karamazov, caso você não tenha visto esses vídeos, eu vou deixar uma playlist com eles lá embaixo, então fica aqui a minha recomendação. Mas enfim, então veja aqui, esses trechos que funcionam como prefácio, eles diferem totalmente dos prefácios de outros livros da autora, como por exemplo aqui, o Vozes de Chernobyl. Mas independente das similaridades ou das diferenças que este livro tenha das demais obras da autora, ele é definitivamente o que mais me emocionou até o momento, porque este livro aqui, ele mostra crianças que se viram reduzidas aos instintos mais elementares por culpa dos adultos, e essa desumanização por que passaram essas crianças é algo realmente muito difícil de ir acompanhando. Então tem alguns relatos aqui que são bem chocantes. Esse daqui, ele é muito difícil acompanhar esses relatos aqui reunidos, porque este livro reúne histórias de crianças que tiveram que comer terra, que tiveram que comer capim, que tiveram que comer os animais de estimação de que tanto gostavam, que tiveram que roer o fogão de barro quando a comida acabou, que tiveram que beber água quente para poder matar a fome, e por aí vai. Você tem aqui relatos que beiram o canibalismo e a necrofagia, principalmente naqueles períodos difíceis que se seguiram ali
ao início do cerco de Leningrado, que durou quase 900 dias. Então, este momento aqui é um momento bem complicado de se acompanhar mesmo. Nós temos aqui relatos de crianças que tiveram que enterrar os próprios pais, que tiveram que enterrar os irmãos, que aprenderam a conviver com a morte, que tiveram que aprender a conviver ali com aquele medo constante de estar em casa tranquilamente, daí de repente cai uma bomba ou entrar algum policial alemão ou coisa do tipo. Este livro aqui traz relatos de crianças que, quando não tiveram que enterrar os pais, passaram a vida toda procurando por eles, porque afinal de contas foram separados da própria família durante ali a guerra e nunca souberam o que aconteceu com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com a tia, com o tio, com o irmão, com a irmã e por aí vai. E é claro, esses relatos todos acabam nos dando notícia da importância que a família tem para o desenvolvimento, para a formação de uma criança, porque muitas dessas testemunhas aqui não podiam sequer ouvir a palavra mãe quando estavam ali jogados em algum orfanato, que já começavam a chorar, porque eram crianças extremamente carentes. Então você tem aqui história de crianças que não acreditavam que tinham conseguido reencontrar os pais ou os familiares porque tinham sido separados da família tão novos que nem tinham qualquer lembrança da mãe, não tinham qualquer lembrança do pai, enfim. E mesmo essas histórias de reencontro com os pais, com os filhos, com os irmãos, enfim, mesmo essas histórias de reencontro nos orfanatos são muito tristes porque essas crianças elas já têm consciência de que a guerra não tinha parado só porque eles tinham encontrado os próprios pais. Então, assim, mesmo essas cenas de reencontro são cenas um pouco tristes, são cenas um pouco melancólicas. Então, assim, fica claro que não existe qualquer alegria possível diante de uma desgraça como a guerra, não é verdade? E é claro, para além disso tudo, a gente tem aqui histórias de crianças que se sentiam agradecidas por irem parar em um orfanato que muitas das vezes não tinha nem como abrigar tanta gente. Você tem histórias de soldados que jogavam água quente em crianças de colo, de soldados que soltavam cachorros para poder ali estraçalhar bebês. Você tem aqui histórias, como por exemplo a história de um menino que achou natural matar um soldado alemão durante a guerra, mas que depois ficou traumatizado por conta dessa sua naturalidade para o resto da vida. Por outro lado, você tem histórias como, por exemplo, de crianças que, por saberem o que é a fome, acabam compartilhando o pouco que tem de comer com os soldados alemães que haviam sido ali, enfim, pegos como prisioneiros de guerra, esse tipo de coisa. Então, por mais que haja uma série de desgraças aqui, é possível ver em um relato ou outro esse lado humano que vai, enfim, desabrochando, mesmo nessas crianças, por vezes ali tão novas, como eu falei para vocês, algumas delas tinham menos de 10 anos de idade, já tiveram de se deparar com essa face tão terrível do que é o ser humano, não é verdade? E por serem tão novas, várias dessas crianças aqui sequer sabiam o que significava a palavra guerra. Várias delas só conseguiam diferenciar quem era bom de quem era mal por causa da cor da roupa que a pessoa estava usando, por conta ali dos uniformes dos militares. Então veja que isso acaba nos dando notícia de uma inocência, de uma ingenuidade que foi aos poucos se perdendo. E talvez isso torne essas narrativas ainda mais tristes. Observar como que esse mundo dos adultos começa a destruir o mundo infantil dessas crianças. E é claro, tudo isso nos é registrado com as várias marcas de oralidade que ajudam o leitor a entender o que essas memórias representam, o que essas memórias significam para essas últimas testemunhas aqui. Então, por exemplo, é muito comum a gente observar o uso do humor como uma estratégia de defesa, uma fala entrecortada, hesitações, pausas prolongadas, frases intercaladas, frases interrompidas, e essas várias marcas de oralidade dão a esse texto um caráter ainda mais lacunar, um caráter ainda mais fragmentado, o que se alia muito bem a toda aquela técnica de composição da autora e também se alia muito bem ao tema da memória, que como eu já falei para vocês, tem toda essa questão das lacunas e etc. Mas talvez a questão que mais tenha me chamado a atenção ao longo da minha leitura foi a seguinte: independente da classe social, independente da etnia, independente do lugar onde a pessoa morava, seja lá no campo, na cidade ou nos campos de concentração, em todos esses relatos
fica claro um senso de urgência muito grande, porque essas pessoas aqui, elas têm consciência de que são as últimas testemunhas, então elas precisam falar. E isso se explicita ainda mais quando a gente chega no último relato aqui, reunido pela Svetlana neste livro, que é o momento ali em que a gente entende o porquê do título do livro ser esse, e eu não vou falar mais nada. Leiam esta maravilha. Eu fiquei sabendo que agora no mês de setembro a Companhia das Letras vai publicar este livro aqui, então fica a minha forte recomendação para que você leia. É claro que eu não sou doente o suficiente para dizer que foi uma leitura excelente, porque não foi. Nunca é fácil a gente entrar em contato com esse tipo de narrativa aqui. E olha que, enfim, eu não gosto de criança, vocês sabem disso. Mas mesmo não gostando, não tem como você não se sensibilizar por algumas das coisas que são descritas aqui. Então, enfim, fica aqui a minha recomendação, mas fica também aqui o meu alerta para você aí que, enfim, é muito apegado com crianças. Provavelmente é melhor você ler com cuidado algumas dessas coisas. Certo? Então, enfim, vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro e com isso me ajudar um pouco, não é verdade? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!